Silas, põe para mim 1 Coríntios capítulo 15. Ano passado a gente começou algumas discussões aqui e eu fiquei, tem algumas questões aqui que eu queria discutir com os irmãos para a gente entender essa questão da nossa vida, tá bom? A primeira questão foi que perguntaram para mim sobre as pessoas que morreram com Cristo, certo? Qual era o estado dela, não foi? Então vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: pois que primeiramente lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, depois para os 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido ou dorme. O que quer dizer a palavra dormir? Por que Paulo diz, alguns estão vivos, mas outros estão dormindo? Oi? Morreram? Quem quer dormir hoje? Vamos ficar acordados, né? Ninguém quer dormir hoje, não? Então, o que ele diz? Então, a palavra morte na Bíblia, dormir na Bíblia, também é uma tradução para morte. Então, muitas vezes a gente interpreta esse texto como um estado, que quem morreu está dormindo. Não é isso que o texto diz. O texto diz que dormir também é significado de morte, ok? Sem problema? Então tá bom. Quando nós ressuscitarmos, como que nós seremos? Uma outra questão que perguntaram. Então vamos aí, 1 Coríntios 15 mesmo. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ok? Em Adão a gente morre, em Cristo a gente é vivificado. Cada um por sua vez. Cristo foi o primeiro. Amém? Cristo foi o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Me explique. Por que diz que o último inimigo a ser destruído é a morte? Jesus já não venceu a morte? Sim ou não? E por que esse é o último inimigo a ser destruído? Pergunta de R$1 milhão. Vocês não leem a Bíblia mesmo, né? Agora a gente descobre quem lê e quem não lê a Bíblia. Por que ele está dizendo isso? Ele já venceu a morte ou não venceu a morte? Jesus não venceu a morte?
E por que ele está dizendo que precisa destruir a morte? Porque ele destruiu a morte. Nós não. Então, nós precisamos vencer o que? A morte. Jesus está no céu como? Em espírito. Em espírito? Jesus está no céu em espírito? Oi? Corpo. Que corpo que é esse? Corpo glorificado. Então, quando ele diz assim, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último é a morte. Quando isso acontecer, o que vai acontecer com Jesus? Ele vai voltar a ser na mesma essência e forma com Deus. Aquele corpo glorificado vai ser destruído. Ele não vai ter mais necessidade dele, porque ele reinou. Aí ele volta a ter a mesma glória que ele tinha com Deus. Por que as igrejas não pregam isso? Por que a gente não prega isso? Por quê? Quem aqui ouviu isso já alguma vez? Sabe por que a gente não prega? Porque vocês não acreditam. Dá para acreditar num negócio desse? Não parece filme de Spielberg? Parece aqueles negócios de Highlander? Não parece? Mas é isso. É exatamente isso. Quando Cristo vier da sua glória e reinar, e vencer, e a gente vencer a morte, tudo isso for destruído, ele volta a ter a mesma glória que ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo. Ok? E aí ele não tem mais corpo. Ele não vai ter mais corpo. Perguntas? Oi? Não, esse corpo vai ser destruído. Não, teu corpo foi destruído. Esse corpo foi destruído. Você não dorme, você não está dormindo. Você não está dormindo. Você vai ver o que você vai fazer. Se você morrer com Cristo, né? Você vai morrer com Cristo? Amém, né? Porque vai que você não morre com Cristo, filho. Você também vai ver o que você vai fazer. Quem morre sem Cristo, está dormindo? Quem morre sem Cristo, está dormindo? O que nós vimos semana passada? Quem morre sem Cristo está onde? Então, mas como que é esse estado intermediário? Como que é a sala de espera para quem morre sem Cristo? É o Hades. Como que é o Hades? Os espíritos estão em tormento. E outra, lá é quente. Porque o que o rico pediu para o Lázaro? Água. O que o rico pediu para o Lázaro? Molhe na ponta dos dedos o quê? Porque eu estou nessa chama. Então quem morre sem Cristo não está se divertindo. Não está lá no Hades rindo, brincando. A gente tem uma ideia de que o inferno é um lugar que o diabo passeia e brinca. O inferno é tão terrível que é um lugar de castigo para quem? Para o diabo. O inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Você imagine o grau de tormento que vai ser para o diabo. Se isso vai ser tormento para o diabo, você imagine o que vai ser para os homens. Então a ideia que a gente tem é que o diabo está brincando, que ele fica com aquele negócio cutucando os outros, rindo. Não,
lugar de tormento, é um lugar de prisão de quem? Do diabo. Entenderam, gente? A ideia é que a gente tem que ir inferno é assim, diabo riso, tem festa, tem... Nada disso, aquilo é papel de parede. Deus não fez o inferno para os homens. Deus criou o inferno como um lugar de castigo e de prisão para o demônio e para os seus anjos. Então, qual é a grande afronta hoje que o diabo faz com Deus? Qual a maior afronta? Exatamente, cada vez que ele leva alguém para o inferno, é uma afronta para Deus. É um desgosto para Deus. Não estou dizendo que foi para o inferno, não. Essa semana um rapaz novo, 42 anos, morreu. Tudo suspeita de um carrapato, né? Estrela. O Douglas. Douglas foi um menino criado aqui. Se converteu aqui, ou pelo menos começou aqui, quando tinha 18 anos. Ele e a Elba. Logo quando eu cheguei aqui, em Jundiaí, só para vocês terem uma ideia, era corredor, Interlagos, e o cara morre com um carrapato. A gente tem noção da nossa vida? Não tem noção. Não sabe o que vai acontecer. Entenderam? Então, quem morre com Cristo não está dormindo, está trabalhando. E a gente vai ver o trabalho que a gente vai fazer. Não, o teu corpo vai ser destruído. Onde vai ficar? Você vai ser enterrado aonde? No cemitério da Paz, né? Se você abrir lá depois de 3 anos, o que a gente acha lá? O que a gente acha lá? Não acha nada, né? Porque isso aqui vai virar, o que a Bíblia diz? Isso aqui vira pó, ok? Sem problema? Tem uns que vai ficar muito pó, vai dar muita poeira, outros dá um pouquinho, né? Pelo teu tamanho, acho que dá. Acho que não dá muito pó, não. Não é isso? Então, defende-me. Esse amor é lindo, né? De dormência? Não, aí que tá. Se você olhar até o céu, você tem esse conceito no Antigo Testamento, que é o mundo dos mortos. Entendendo? Quando você vai para o Novo Testamento, e depois a gente vai mostrar o texto de Apocalipse, eu não penso em estado de dormência, aguardando o julgamento. A gente vai te mostrar um outro texto. Tá legal? Então, o Antigo Testamento, lá em Eclesiastes, não tem desenvolvido, toda a nossa doutrina é desenvolvida no Novo Testamento. Tá? Tanto é que no Antigo Testamento não existe Hades e Gena, existe Seol, que é o mundo dos mortos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar agora sobre o nosso corpo. Alguém pode perguntar: como ressuscita os mortos? Com que espécie de corpo virão? O que vocês acham? Como vocês acham que vocês vão voltar? Gente, eu queria voltar assim uns... Acho que quando eu tinha uns 23, 24 anos, eu era bonito, né? Eu estava inteiro, estava inteiraço. Eu acho que uns 25 anos, cara, eu acho que aí vai ser legal. Pelas minhas fotos, vejo que o cabelo tá legal, assim, o físico, né? Vocês sabiam, só contar um segredo,
Quem vocês acham que era magrinho na relação? Eu ou a Marli? Quem que era uma vareta? Eu. Eu pesava assim 64 quilos. Lindo, lindo, lindo. Varetinha. Tudo M. Tudo M. Gente, aí eu fui ser pastor. Guaíra. Aí eu fiquei hospedado na casa de uma irmã, né? Porque eu ia na quinta e voltava segunda. Para não dar muita despesa, para não ficar ali dando muito trabalho para aquela família, eles queriam. Eu fiz uma agenda na igreja. Eu almoçava na casa de um e jantava na casa do outro. E tomava café na casa que eu ficava. Vocês imaginem, em 6 meses, o que eu virei, né? Gente, aquelas comida boa, mano. Interior é bom. Hoje eu vou na casa de vocês, é só pizza. Mas quando eu ia no interior, era comida mesmo. Era um negócio gostoso mesmo. Tinha salada, e tinha arroz, feijão, peixe, carne. Aí depois vinha aquele sobremesa, aqueles pudinzão, doce de abóbora. Já era uma festa aquilo ali. Você imagina, o cara vivia aqui em São Paulo, na faculdade teológica, passando fome. Eu fui para lá, era o céu. Aí engordei muito. E Paulo está perguntando para a gente, como você vai voltar? Como vocês acham que vocês vão voltar? Com a mesma imagem? Poxa, além de ter aguentado você, será que a gente vai voltar como? Então ele diz assim, primeiro ele dá uma cacetada na gente. Ele diz, para, gente, larga a mão de ser insensato. Vamos parar, vamos pensar. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de uma outra coisa. Então, quando você pega aquela semente de trigo e joga, e ela morre, o que ela se torna? E você olha a semente, olha o trigo, parece que é a mesma coisa? Não. Não dá para imaginar que aquela semente vai se transformar naquilo. Então, vamos lá. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Mas há corpos celestes e há também corpos terrestres. Uma é o esplendor dos corpos celestes e outra dos corpos terrestres. Como que é um corpo celeste? Como que é corpo celeste? Não, anjo não tem corpo. Anjo tem corpo? Qual é a diferença entre homem e anjo? Qual é a diferença fundamental de anjo e de homem? Anjo é espírito. Embora eu seja um anjo com corpo, entendendo? Qual a diferença entre anjo e homem? Corpo. É o corpo. A diferença fundamental, por que a gente quando morre não vira anjo? Porque a gente tem corpo. E quando a gente ressuscitar, por que a gente não vai ser anjo? Porque a gente tem corpo. Como que é corpo celeste? Como que é? Como que é? Eu não sei, nunca vi, você já viu? Não, eu não sei como que é. Como que é um corpo celeste? Não sei, lá no Haiti já falaram como que é corpo celeste? É branco, é negro, é asiático, tem barba, não tem barba, tem cabelo, não tem cabelo. Eu não sei. Eu não sei.
verdade é essa. A gente não sabe. O apóstolo Paulo diz que existe. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. E as estrelas são diferentes uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Ok? Esse corpo perecível. O corpo que ressuscita, já está dando uma dica, é um corpo que não se corrompe, se deteriora. Então não vai precisar de cosmético. Não precisa de creme. Não. Oi? Já economiza bem. É semeado em desonra e é ressuscitado em glória. É semeado em e é ressuscitado em. É semeado um corpo e é ressuscitado. Se há corpo natural, quem que já tinha lido esse texto aqui? E aí? Difícil? O que é difícil? Por quê? Por quê? Por quê? A Marli que fala, quando a gente passa a ser numa plantação, ela fala, nossa, bem, eles vão plantando por tempo, né? Eles plantaram primeiro aquela que está desse tamanho, depois plantaram uma que está meio, e essa que está na ponta, elas plantaram depois. Eu falei, não, bem, plantaram tudo junto. A qualidade da semente, né? Que nem vocês, que nem eu. Eu cresci, tem gente que não cresce. Né, Carlos? O Carlos foi plantado primeiro que eu, olha o tamanho dele. Gente, quer ver uma coisa? Eu queria que vocês me falassem o que te traz essa palavra. Gorongosa. 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 O que te traz à tua mente? Gorongosa. Gorongosa é um estado de Moçambique. Mas sabe por que vocês não trouxeram nada na mente de vocês? Porque vocês não conhecem. Então, sonho, esse negócio, eu sonhei com um negócio que eu nunca vi. Mentira. Você só lembra coisa que você viu. Então, você não sonhou. Então, um dos princípios da psicologia comportamental é que, se você não viveu, você não lembra. Você não lembra. Esse sonho é furado, é papo furado. Você só lembra de coisas que você identifica, que você conhece. Déjà vu. Acontece. Eu tenho muito déjà vu, mas na verdade não é déjà vu. Há uma explicação de déjà vu também. Qual a explicação que há para déjà vu? Está acontecendo aqui um monte de eventos. Ó, vocês estão ouvindo esse som? O que é esse som? Oi? Do ar-condicionado. Vocês estão ouvindo? Vocês estão prestando atenção nele? Porque eu fiz vocês prestarem atenção. Né? Qual é a cor da lâmpada que está aqui dentro? Azul, amarelo. Vocês estão prestando atenção? Não, mas vocês estão vendo. O cérebro está registrando. Então chega num momento que você vai lembrar.
Mas você não vivenciou aquilo porque a tua atenção não foi concentrada. Mas você estava naquele lugar. Por isso que dá a impressão, poxa, eu já estive aqui, eu já vi. As doiduras, mas vamos voltar aqui. Como que é um corpo espiritual? Eu não sei. O que eu penso mais é no corpo de Cristo. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, toda vez que vocês ouvirem falar a expressão na Bíblia, segundo Adão, último Adão, quem que é o segundo Adão, último Adão? Jesus. Sempre é Jesus. O último Adão é um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Por isso que a gente sempre tem que comparar com Cristo. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem veio dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem da terra. Os que são dos céus, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que digo um mistério: nem todos, novamente. O que ele quer dizer? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Gente, isso é para dar um glória a Deus tremendo, não é? Pastor, não acredito em nada disso. Ok. Se eu e você morremos e nada disso acontecer, o que eu perdi em acreditar? Nada. E você também não. Mas se existir, pastor, isso é loucura. Como que vocês podem acreditar que vai ser transformado? Como que vocês podem acreditar que depois da morte vocês vão ter um corpo espiritual? Como que vocês vão acreditar que vocês vão reinar com Cristo? Eu não acredito no que está escrito. Ok, você tem a opção. Eu não acredito no que está escrito, eu acho isso loucura, eu quero viver a minha vida. Ok, você vai viver, eu também vou viver, nós dois vamos morrer. Se não acontecer nada disso, o que eu perdi? Nada. E você? Também não, nós morremos, acabou. E se existir? Exatamente. Isso é fé. Isso é fé. Quando você vê alguém morrendo terminalmente, por que essa pessoa tem fé? Vocês já viram os relatos das pessoas quando elas estão no leito de morte, o que elas veem? O que todas elas, maioria vê? Eu vi uma luz. Eu vi. A maioria viu alguma coisa. É interessante que todas as religiões, com exceção de algumas cristãs, não acreditam no aniquilamento da alma. O que é aniquilamento? Alguém sabe? O que é ser aniquilado? Extinção total, como se fosse um animal.
As pessoas perguntam para mim: cachorro vai para o céu? Gato vai para o céu? Os animais vão para o céu? Gente, se for, não vai ter lugar para galinha, para frango. É muito frango que morre todo dia. É frango demais. É muito boi que morre todo dia. Gente, não vai caber tanto boi, tanto galinha. Galinha é demais. Não é? Você come coração de frango? Quem come aqui? Eu não como. Eu tenho acho que quem come coração fica medroso. É uma coisa assim, eu tenho medo de comer coração. Eu não como. Gente, você pega uma bandejinha de coração, tem uns 50 coração ali. Eu fico pensando nos 50 frangos que tem, porque um frango não tem mais que um coração, tem ou não? Tem frango com 2 coração? Gente, olha aquilo ali, eu fico pensando na quantidade de frango que morreu para dar aqueles corações. Por isso que eu não como, eu fico uma dó tremenda. Fala, é coração demais, aí vem um espetinho de coração, 10 espetinhos, 10 coração no espetinho. Você está comendo 10 frangos. Eu não sei, eu acho que eu não sou normal. Eu acho que eu fico pensando em coisas assim que todo mundo fala, cara, para de pensar, você é maluco. Eu falo, mas eu não consigo parar de pensar. É um frango que está aqui. Um frango inteiro que deu a vida dele para eu comer um coração. Mas aí que está. Mas... você então, você é favorável do coração? Você come as outras. Eu também, eu gosto de peito, assim, de sobrecoisa. Mas vamos lá. A gente não entende. Tudo bem, gente, eu respondi isso para vocês. Aí vocês querem saber do estado lá. Vamos para o Apocalipse agora. Outra coisa também eu queria falar. Você que está nos assistindo, e se tiver alguma pergunta, pode mandar que o Silas responde. Se você tiver qualquer pergunta que você tiver, manda para nós aqui, que a gente está ao vivo aqui. E o Silas com certeza vai responder para você. Tá bom? Então vamos lá. Você que está com a Bíblia aberta aí, põe quem que são o que é o incenso que chega? O incenso no altar, isso. Cinco, 8. Deixa eu pegar aqui. Acho que é isso mesmo, que eles estão no trono. Vamos lá. Apocalipse, 5, Silas. 5. Capítulo 5. Põe no capítulo 5. Então um dos anciãos me disse, vamos pegar. Vou pegar desde o início para vocês entenderem. Então vi, isso aí é João, o apóstolo, escrevendo. Então ouvi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, e escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi? Jesus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé,
no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao receber os 4 seres vivendo, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa de taças de ouro cheias de incenso. O que são essas taças de ouro cheias de incenso? O que são? Dos santos. Eu creio que nós estaremos orando. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foi morto com teu sangue e compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém. Eu creio que eu não vou estar dormindo, mas eu vou estar louvando. Eu creio que eu vou estar intercedendo pelos meus irmãos, pela minha igreja. Eu creio nisso. E o que eu vou estar aguardando? O juízo. Perguntas? Paraíso. Se a gente continuar lendo, esse capítulo vai mostrar: tu os constituíste reino, sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra. Aí já é um outro contexto. Ok, gente. Alguém tem alguma outra dúvida? Não estamos no céu, nós estamos no paraíso. Vamos agora para o céu. O juízo. Oi? Quando vier o juízo, nós vamos ser transformados. Nós vamos ser glorificados. Já estão à direita e à esquerda. Ele não vai separar. Já aconteceu. Na hora que você morre, já acontece isso. Você já vai... Não, você não foi julgado. Você vai ser separado. Aí vai vir o julgamento. Vamos ver Apocalipse 20? Oi. Estado intermediário. Sim, boa pergunta. No céu eu vou lembrar de quem não foi? Vou lembrar, Tiano. Vai lembrar? No céu? Eu vou lembrar das pessoas que não subiram? Não, lógico que eu vou lembrar. Vivi a vida inteira, não vou lembrar. Por que dor? Quando surge dor na nossa vida? Quando ocorre injustiça. Toda vez que ocorre injustiça, tem dor. A nossa dor está ligada à injustiça. Quando ocorre a justiça de Deus, nós glorificamos. Ninguém vai ser julgado injustamente. Ninguém vai deixar de entrar no céu de forma injusta.
Porque o que vai reinar no céu? A justiça. Vamos ter a lembrança, vamos ter a saudade, vamos sentir o pesar, vamos, mas sem dor. Por quê? A justiça de Deus foi feita e não há ninguém que tenha sido julgado injustamente. Sim, vai, lógico. Ju é Ju, né? Nossa, eu vou fugir de você, eu não vou ficar perto de você. Não. Talvez, sabe por quê? Elias é Elias e Moisés é Moisés. Elias não é outra pessoa. No incorruptível. Fala para o lado, ir pregar aos irmãos, isso é uma realidade. Só que ele vê como injustiça. Ele precisa que alguém vá lá e pregue para ele, porque não foi tão justo isso. Agora, quando você... Quando o Abraão fala, eles ouviram. Exatamente, né? Para na hora. Já imaginou naquele dia em que você, Yara, não for para o céu e Deus vai falar para você? Você lembra que o pastor Aderso deu estudo bíblico para você e você não quis? Por isso que agora você vai para o inferno. Ele vai falar isso para você? Não, por que não? Porque você aceitou Jesus. É isso, entendendo? Então naquele dia, você não vai poder dizer, eu não sabia. Porque foi feito o quê? A justiça de Deus. Deus não é injusto. A nossa dor, o nosso sofrimento vem em virtude da... Toda vez que tem injustiça, isso gera dor. Será que eu vou conseguir? Só para a gente dar uma pincelada para domingo que vem. E vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Tá, acho que não é aqui. Aqui. Para a gente não ter que entrar no detalhe do milênio. Vamos pegar aqui. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o seu número é como a areia do mar. Eu, como sou um amilenista, pré-milenista e pós-milenista, eu pego um pouquinho de cada coisa, eu acredito que isso já está acontecendo. Tá? Que o diabo já está solto e que está fazendo misérias. Tá bom? Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado aonde? Foi lançado no Gena? No Hades? Não, o diabo vai ser lançado aonde? No Gena. Então ele não está no inferno. O diabo habita onde? Aonde que ele habita? Nas regiões celestes. Ele está sentado aí do teu lado no banco. Cada banco vazio de igreja, o diabo está sentado. Põe a bolsa do lado para tirar. Então, é isso. Eu cresci e ouvi um negócio desse, sabia? Aí o povo põe a bolsa, põe a blusa assim para ele não sentar. Aonde que o diabo foi jogado? No Gena. Gena, que é lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Tá ok?
que são todos os que eles vão levantar. Eles serão atormentados, o quê? Para quanto? Para quando? Vocês estão entendendo que o inferno foi feito como castigo para o diabo, não para diversão? A gente acha que é diversão, não é diversão. Agora vamos lá. Depois vi um grande trono branco, Walter, e aquele que estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Aí nesse trono branco, o que vai acontecer? Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. E o outro livro, que é esse, que é o livro, que só o pastor da casa de Deus consegue abrir. Depois de Jesus, ele consegue abrir, né? Não sei se vocês já ouviram isso. O pastor lá da casa de Deus, ele vê se o teu nome está escrito ou não no livro da vida. Agora eu já não sei mais, porque ele não consegue enxergar, porque ele está com 90 anos, né? Não sei se ele consegue ler. Mas aqui diz que o livro da vida foi aberto. E os mortos, o quê? Foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Todos que morreram. Todos. Então você vai receber o que você fez. Isso não tem a ver com salvação, tem a ver com galardão. Agora vamos lá. O mar entregou os mortos que nele havia. Ulisses Guimarães vai aparecer. Foi, você pensou nele. Padre, aquele padre que sumiu. Entendeu? Não. Isso é um conceito, tá? Olha só. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Ou seja, o paraíso e o Hades devolveu. Então Hades, quem que está com a Bíblia aberta? Quem tem Bíblia aqui? Eu não sei se alguém ainda tem Bíblia. Lê o verso 13. Como é que está traduzido? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Você vê que tem uma tradução errada na tua Bíblia. Traduzir o Hades como inferno. Está assim ou não na tua Bíblia? Apocalipse 20, 13. E o além, o teu está além. Em outras versões, está inferno? Tá? Vocês compraram a Bíblia ali na 25, na Praça da Sé. Quando compra a Bíblia, assim, de camelô, a sua é boa. A sua é de Deus. Tem Bíblia aí que é Bíblia assim, que se compra no camelô. Oi? Sim. Então, o destino está, agora a pena não. O julgamento é para ver qual é a tua pena, ou o teu galardão. Então, mas é que tal, no céu tem graduação, no inferno também. Está entendendo? O inferno você vai ser queimado mais do que eu. Não, nós dois não vamos. Você quer ver uma coisa? Eu gostei muito de Paul Smith quando ele fala sobre o céu. Quando ele define essa questão de galardão. Foi uma definição que o Paul Smith é filho de Oswald Smith. Oswald Smith foi o pai das missões modernas, o homem que pregou o evangelho no mundo todo. E o filho dele, eu tive o privilégio de ouvir, ele disse que o pai dele se converteu quando morava numa vila no Canadá, que nevava muito. E o pastor, ele ia uma vez por mês. Quando nevava, ele não ia, ficava 6 meses sem ir. E uma moça lá juntou as crianças e começou a fazer escola bíblica
dominical, ela ensinava. E ela orava e dizia: Deus vai levantar um menino aqui que vai pregar no mundo todo. E esse menino foi o Oswald Smith. Então Paul dizia que o céu é como se fosse um auditório. Quem que está no palco? Deus. E aí nós vamos sentando nas primeiras fileiras, segunda, mas todos estão na presença de Deus. E Paul falava assim: olha, eu estou sentado aqui no fundão. Meu pai, eu acho que ele está sentado ali no meio. Mas aquela menina que evangelizou meu pai deve estar sentada no segundo banco. Mas todos estamos na presença. Nós vamos assistir o espetáculo. Se você chegar no céu, Tirso, e te derem um barraquinho, ruim mesmo, barraquinho, só cabe você, reclama não, está ótimo, você já está no céu. Quem falava isso era Russell Shedd. Ele dizia isso para a gente: se você chegar no céu, te colocarem num canto e ninguém te cumprimentar, não reclama não, o importante é você chegar lá. Jesus Cristo falou para os fariseus: vocês percorrem os céus e terra para fazer um prosélito. Nem vocês entram no céu e vocês impedem que esses também cheguem. Vocês receberão um rigor muito maior no julgamento. Vocês receberão 2 vezes mais o inferno na vida de vocês. A justiça de Deus. Eu não sei, eu acho que você vai estar na minha frente. Eu só não quero que tenha gente grande. Carlos, por favor, se for, senta na beirada para não atrapalhar a vista. Então, gente, olha lá. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Agora, a grande explicação. Então, a morte e o Hades foram lançados o lago do fogo, que é... Então, como que o inferno é jogado dentro do inferno? Então, não é o inferno jogado dentro do inferno, é o Hades e a morte que é jogado dentro do inferno. Então, nós teremos 2 mortes. Qual é a primeira morte? A primeira morte é a morte física. O que quer dizer a palavra morte? Morte quer dizer separação. A palavra no hebraico quer dizer rasgar. É um rasgamento. Por isso que morte causa dor. E causa dor em quem? Em quem vai e quem fica. Porque a morte é a dor que é insuperável. Quando você não consegue mais superar aquela dor, você morreu. Porque se você supera aquela dor, você está em vida. Quando você, aquela dor, te superou, você morreu. Né? Sabe aquela história que fulano dormiu e acordou morto? Acordou morto. Quem que acorda morto? Acordou morto. Quem acordou morto? Não acordou. Outra coisa, fulano morreu e dormiu, e morreu como um passarinho. Quem sabe o passarinho morreu? Dormiu e acordou como um passarinho, morreu como um passarinho, morreu. Né? Eu sou meio chato, aí eu escuto isso, mas eu não falo nada, eu só escuto. Eu só escuto e outra, eu também não sou de reparar. Né? Eu não sou de reparar em ninguém. Assim, os caras falam essas coisas perto de mim, aí eu saio de perto, mas ele fala para outro, ele ouviu alguma coisa que ele não gostou. Então, já é isso aí, entendeu? Morte é separação. E qual é a segunda morte? Então, a primeira morte é a separação do corpo do espírito. Rasgamento. Por isso que é rasgar. É algo terrível. E a segunda morte, o que é? Separação do homem de Deus.
Você sabe o que é inferno? É viver longe de Deus. Por isso que as pessoas dizem, eu vivo num inferno. Por quê? Porque quem vive sem Deus já experimenta o inferno. Amém? Tudo bem, gente? Vocês vão para casa hoje felizes, almoçam tranquilo? Então, sim, quem está no paraíso, sim. Quem está no inferno, não. Depende. A gente só precisa saber se ela está lá também, né? É isso, então tem coisa assim. E outra, virou estrela, né? Vira estrela, todo mundo vira. O que Apocalipse diz exatamente? Que são as orações dos santos. Amém? Uma só. Pô, que bom. Vamos ver se vai dar tempo. Se for. Vai estar todo mundo diante do trono. Vai passar o filme da tua vida. Vai contar tudo o que você fez. Vai, sim. A hora, como que você chama? Como você chama? Quênia. Aí passa o telão assim. Todo mundo viu o que você fez, Quênia. Imaginou? Vai aparecer tua vida. Oi? Já está separado, né? Eu entendo. Oi? Vai todo mundo comparecer diante do trono. É isso que a Bíblia diz. Se você olhar em Mateus 24, diz isso. E ele vai separar os bodes das ovelhas. E ele vai dizer, vinde bendito dos meus pais, recebei por herança aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. Então quem tiver à direita vai para o reino, quem tiver à esquerda, tá bom? Eu não sei, eu não conheci ela. Eu não conheci, eu não posso dizer quem está e quem não está. Tá? Não é que morreu vai para lá. A Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo. Tá? Então eu tenho que sempre responder uma pergunta, que eu sempre respondi quando eu fui para o interior aqui, menos. Pastor, o senhor veio aqui, pregou a Bíblia para mim, me ensinou a palavra de Deus. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. A minha mãe, a minha avó não aprenderam e elas morreram sem ouvir isso. Aonde que elas estão? O que você responde? O que você responde? Eu não sou Deus, filha. Eu não sou Deus. Eu não sei, eu não estive ao lado dela. Então eu não posso falar que está. Eu vou dizer que Deus sabe. Então eu não posso dizer, morreu, foi para lá porque é bonzinho. Eu não sei. Exatamente, eu não sei. Por isso que é melhor não falar. A gente vai ter muita surpresa. A gente vai chegar no céu e vai falar, nossa, você é aqui? A gente vai ter surpresa. A gente vai chegar e falar, nossa, eu não acredito. Como é que você conseguiu? E tem gente que a gente vai falar, nossa, cadê fulano? Cadê fulano? Fulano não veio. Nossa, mas era tão consagrado, não conseguiu. Eu vou dizer a coisa, não entra não. Pelo menos até agora eu não vi, não achei ele. Eu creio que não, a Bíblia diz que quem está orando, está intercedendo. Agora, vocês já querem ver, já querem trazer, vocês já querem sentir eles aqui, tocar, já começou a ter arrepio, aí já não sei.
Você é acesso online, aí é outro, aí vocês sobem a rua, é do outro lado da rua, quem fala isso. Tem um centro espírita lá em cima, aí já não é aqui. Tá? Acho que vocês estão no lugar errado. Para esse tipo de coisa, é subindo a rua, do outro lado da rua. Os que estão lá não veem. E outra, a única coisa que diz o texto é que quem está lá vê quem está lá. E quem está lá não vê quem está aqui. Ok? Chega, gente, senão eu não vou almoçar hoje. Eu não aguento mais ficar com vocês também, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês aí. Quem está me ouvindo na internet e gravar esse pedaço e colocar, olha o que um pastor diz para a igreja, que ele não aguenta mais. Isso é mimimi. Eu tenho um advogado aqui que ouviu tudo que eu falei. Tá bom? Vamos orar então.